Bonitão, né? Esse é o CD1 da Gradiente, um tape deck da linha System One. Ah, mas como você está chamando ele de bonito se ele é verde? Não, né, pessoal? Esse equipamento não é verde. Ué, você tem dois iguais verdes, o que você está falando que não é verde? Não, ele não é verde. Ele nunca saiu verde de fábrica. Ele desbotou. Se você ainda não conhece a história, se ainda você acha que existe linha System One verde original, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, primeiro lá. Porque esse equipamento aqui, ele é desta cor aqui, ó. Desta cor. Só que ele desbotou. Com o tempo ele desbotou. Ah, não acredita ainda? Olha aqui, ó. Esse aqui é um equipamento que não desbotou. É o mesmo equipamento, mas ele não está desbotado. Você ainda não acredita? Então vamos lá, vou provar para você. Se ele não desbotou e ele nunca foi dessa cor, por que que embaixo do botão, onde não pega luz, olha lá, ó, ele ainda mantém, olha lá, ele ainda mantém traços da cor original. Olha lá, ó, né? Aonde o botão protegeu, ele não desbotou. Então, é um equipamento que desbotou. E é esse o tema do nosso vídeo de hoje. Então, equipamentos com mais de 40 anos de uso, às vezes sofrem, né, com o tempo, com a idade. Esse equipamento aqui é um caso totalmente à parte, porque ele provavelmente não durou 40 anos dessa cor aqui. A maioria desses equipamentos, que não são iguais àquele, que não foram pintados com a mesma tinta que aquele foi pintado, ele já com 5 anos, é uma teoria que eu tenho, ele já estava dessa cor aí. Não sabe dessa teoria, não quer conhecer um pouco mais? Inscreva-se no canal, ative o sininho que a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos aqui nesse canal. E essa teoria eu ainda vou abordar aqui no canal. E qual é a teoria, né? A teoria é que esse equipamento aqui, ele já praticamente ficou verde em 5 anos de uso, tá? Mas isso pode acontecer com outros equipamentos? Sim, temos vários casos aí de equipamentos que acontecem isso. Esse mesmo equipamento aqui, eu não vou tirar ele daqui, mas tem partes dele que ele já está ficando verde. Mas isso normalmente ocorre com equipamentos pintados, né? Pintado com tinta. Já equipamentos que nem esse aqui que são sujos, não, sujo é sujeira mesmo. Já equipamentos como esse aqui, que ele é anodizado, então se você tirar um botão aqui, se você tirar a alça, né? Dificilmente você vai encontrar uma diferença de cor, olha lá, ó. É mínima se tiver. Por quê? Porque ele está anodizado, né? Apesar de que esses botões aqui, sim, ele desbota, ele vai ficando mais claro com o tempo, o painel do equipamento desse é diferente do equipamento desse. Só são 3, né? 3 verdes, né? Então ele é diferente, que é um equipamento pintado por um anodizado. Mas então você está dizendo que anodizado não desbota? Não, desbota sim. Aqui a gente tem um exemplo de um Quasar, ó. Esse aqui é um Quasar de primeira geração, certo? Painel fino, vocês vão ver esse equipamento aí no canal ainda. Onde você tem os botões que eles são dourados. Não, não existe botão dourado. Eu já contei a história do famoso Quasar azul, né? Que uma vez me ofereceram um Quasar azul. E aí a pessoa falou assim, não, esse aqui é muito raro, porque ele é azul, um 5500, tá quase, você não sabe que amplificador que eu estou falando, o 5500, vou deixar vídeo aqui, conheço o 5500, vários vídeos do 5500 aqui. Junto lá com os vídeos do CD1 que eu já deixei. Bom, então, a pessoa veio e falou assim, não, tem um Quasar azul, super raro. Eu falei assim, Quasar azul não existe, anodizado azul. Era bonito? Lindo. Até outro dia apareceu esse equipamento anunciado aí em algum lugar. Bom, era lindo o equipamento, muito bonito, mas a pessoa queria um certo valor porque achava que era super raro porque era azul. Só que eu fui lá e o que eu fiz? O mesmo teste, que não vai dar para fazer aqui, porque esses daqui são diferentes, eles têm trava aqui, não é encaixado o potenciômetro, mas fui lá, tirei o botão do Quasar e mostrei para a pessoa, não, ele não é azul, ele é preto, tá? Preto, mas ele desbota. Alguns equipamentos se transformaram em champanhe, aqui você já percebe que isso aqui não existe, né? Bom, alguns equipamentos pretos se transformaram em champanhe, em alguns outros modelos, que aí sim, realmente são mais raros, se transformaram em azul, né? Então, dependendo do tipo da anodização que era feita no painel, você tinha um desbotamento pro champanhe ou um desbotamento pro azul. E a pessoa não. O incrível é que ele desbotou completamente em azul, perfeito, né? Então ele sempre esteve no lugar. Vou deixar um vídeo de curiosidade aqui de um PA 1800 também anodizado, certo? Que ele esteve por 30 anos no mesmo lugar. E aí você está vendo a sombra da minha mão aqui, ó?
aconteceu com esse quadro, com esse PA1800. Ele queimou de uma maneira em que o sol só batia nele numa certa posição, e aí você tá vendo aqui a sombra, ó, dos botões aqui. Você imagine um sol batendo por 30 anos no mesmo lugar desse PA1800, e o PA1800 preto, e aqui essa mancha. Então ele queimou inteiro o PA1800, ele se transformou em champanhe inteiro, mas então, como eu estava dizendo, ele simplesmente desbotou inteiro, ficou dourado praticamente, ou champanhe, como você está vendo aqui, marrom, e ficou as marcas pretas, no caso aqui não dos botões, mas da alça. Então, por um lado, né, ele ficou feio, porque ele não desbotou por inteiro, ele ficou marcas do desbotamento aí, né, como você está vendo aqui, ó, imagina essa marca aqui. Mas isso me diz o que? Uma procedência do equipamento, porque ele sempre esteve no mesmo lugar, sempre pegou o sol, sempre naquela direção, né? Então isso me diz, pô, o equipamento é bem conservado, apesar de ele estar feio, todo manchado. Bom, e aqui no Quasar, o anodizado, o que acontece? Não existe botão champanhe. Para essa geração não existe botão champanhe. Você já está percebendo que tem alguns botões aqui, ó, que eles estão mais dourados, né? E outros que eles ainda continuam pretos. Perceba, ó, parece que é assim, ó, com exceção desse, parece que ele vem assim o sol, vem queimando esse aqui menos, né? Então não existe botão champanhe, não existe botão dourado. Os botões são pretos, mas conforme o tempo vai passando, ele vai desbotando, como está esse aqui. Seria interessante que ele desbotasse azul, né? E todos iguais. Mas aqui a gente percebe, né, que realmente esses aqui, todos eles eram pretos, mas aqui desbotou mais do que aqui. E isso acontece também em alguns equipamentos no painel também, como eu estou falando do Quasar lá que virou azul, tá? E será que pode acontecer isso no prata também, no aço escovado? Ó, perceba, os Marantz dessa geração, eles não são prata, aquele prata igual de um PM5000, de um CM5000, quer ver? Né? Um prata mesmo, ó. Ele é bem claro, né? Normalmente os Marantz eles são já levados um pouco pro dourado, mas aqui a gente não tem desbotamento, a gente não tem a descoloração do painel e nada mais, e tudo mais. Por quê? Porque, olha só, você percebe aqui ele é bem dourado, né? Será que ele era mais dourado do que ele é aqui agora? Não sei, a gente não percebe. Se eu tirar o botão aqui, olha lá, a gente não percebe nenhum tipo de mancha, né? Ó, e veja que curiosidade, o PR2200S, que todo mundo fala que ele é prata, mas se você olhar, olha só, né? Olha como ele é mais azul, né? Tá mais azul. E aí pergunta, ele sempre foi azul assim, mais azulado, né? A anodização aí do painel, ou ele desbotou ou queimou, né? Não. Se você olhar o botão, não, ele sempre teve uma anodização de painel mais azulado, até mesmo que o irmão dele, o 2200 normal, não S, que ele é realmente prata mesmo, o S ele é meio que pro azul, olha a diferença, ó, dá pra ver bem certinho a diferença, ó, dourado e azul, e equipamentos, que nem aqui o Sansui, ele é escovado, bem escovado mesmo, mais dourado e mais azul. E a linha Exotec da Gradiente também sofre com isso. Eu mesmo já mostrei aqui um comparativo entre tape decks, onde um parece um pouco mais claro, outro um pouco mais escuro. Mas também, com certeza eles saíram todos da mesma cor. Mas com o tempo, né, dependendo do pigmento pintado aqui no caso, ele também sofre um pouco de descoloração. Alguns mais, outros menos. E por que tudo isso, né? Porque eu fiz um vídeo desses equipamentos da Nashville, e alguém perguntou lá, poxa, mas são diferentes, né? As cores são diferentes entre um equipamento e outro. Provavelmente todos eles sempre, né, nasceram da fábrica com a mesma cor, sempre, né? Nasceram com a mesma cor. Mas como você já percebeu, né? Com o tempo, infelizmente, ele vai desbotando. E tem partes que desbotam mais, outras menos. Aqui no caso a gente não vai poder ver porque os botões eles não cobrem totalmente o painel, né? Então não tem como verificar isso porque o painel ele não é coberto pelo botão, assim como lá o exemplo clássico do CD1. Mas aqui a gente tem um detalhe, que é justamente no vídeo que eu citei do CD1, lá quando eu mostro se ele é verde ou não. Perceba, ó, as alças, né, elas continuam com uma cor bem escura. Aqui no caso a gente está com NP 1900
pré-amplificador da Nashville. E aqui, no mesmo caso do CD1, a gente também consegue observar, ter aquela noção. Deixa eu ver se eu consigo fugir do sol aqui um pouco, mas ó, a gente percebe que o painel ele está um pouco mais claro, né, do que as alças. E alguém pergunta assim, pô, foi restaurado, foi reformado? As alças, né, a pior preocupação seria, as alças foram pintadas? Não, né, infelizmente aqui tem diferença, a alça foi pintada de uma maneira e o painel de outra. Aqui você vai perceber agora, ó, quer ver, ó, ó, eu tirando as alças para você ver como esse equipamento que viveu a vida dele toda com essa alça no lugar, e aqui a gente percebe uma marca, né? Justamente, ó, não é sujeira, não é nada, é uma marca mesmo. Então o painel desse equipamento ele acabou queimando com o sol e tudo mais, e por coincidência a alça não queimou. Se olhar aqui, ó, olha só, a alça tem a mesma cor do painel, então ele saiu nessa cor da alça aqui, ó, ele era completamente igual à alça. Mas a alça vindo aqui, né, mostra pra gente que que o painel infelizmente acabou com sua vida útil aí, com seu tempo de utilização, né, praticamente 40 e poucos anos. Então você vê aqui, ó, que ele, pum, né, ele protegeu aqui parte do painel, a alça protegeu, assim como no vídeo do CD1 que eu mostrei. Então ele protegeu aqui a parte do painel e diz pra gente que não tem diferença de cor. Esses equipamentos saíram todos da mesma cor originalmente, né? Mas com o tempo, infelizmente, né, acaba que uma parte, se ele desbotasse por inteiro, a alça, tudo, mas aqui a gente percebe que sim, né, o painel foi usado um tipo de pigmento, de tinta, a alça outro tipo de pigmento. E os outros equipamentos que quando eu mostrei a linha completa aqui, a linha completa não, os equipamentos dessa mesma linha, aí quando você vê aquela diferença de cor é porque provavelmente um painel lá foi pintado com esse pigmento e não com esse, né? Então o mesmo equipamento pode ter saído com pigmentos diferentes, tá? A cor era sempre igual, sempre a mesma cor, mas com o tempo uma desbotou, né, porque foi usado um pigmento diferente, e outra não desbotou. Então são curiosidades aí desses equipamentos, e esse tipo de marca, como eu já comentei e como a gente já escutou em alguns comentários, né, esse tipo de marca simplesmente mostra a qualidade do equipamento, que ele sempre esteve com a alça, que ele sempre esteve aqui, né. Quando você reforma, quando você restaura um equipamento desse, você perde a identidade dele, né? Você nunca mais vai saber qual é a cor dele exata. Aqui a gente sabe qual é a cor exata dele porque está protegida, né? Mas quando você restaura, exemplo, se alguém usa como base um equipamento desbotado para fazer a cor, e aí ele fica pintando dessa cor e não desta cor aqui, né? E aí que é o problema. Então, equipamentos originais com as suas marcas de uso vão trazer a originalidade, aquilo que realmente é a verdade sobre o equipamento. E, voltando, batendo na tecla, se você restaura e acaba restaurando com uma base que não é confiável, você acaba tirando ou perdendo aquela referência de cor, né, que vou citar, vou prolongar um pouco mais o vídeo, mas o exemplo clássico de carro, né? Carro, às vezes o pessoal vai lá e tenta achar um ponto na carroceria do carro lá escondida para tentar descobrir qual é a cor original, como era a configuração da cor original, porque um carro que já sofreu 25 mil reformas, né, já foi pintado 200 vezes, a gente não sabe se aquela cor que foi pintada é fiel ao que saiu de fábrica ou não, né? Por isso que vai procurar lá embaixo do forro de porta, embaixo do assoalho, em algum lugar, a cor original para tentar descobrir qual é o pigmento, qual era a cor original de época. Mas isso é mais para quem tem um pouco de saudosismo, né, e gosta de tentar fazer a coisa o mais fiel possível. Esse é um próximo vídeo aí, que é com relação à restauração. É isso aí. Deixa aí no comentário o que você acha disso, se você acha interessante ou para você qualquer cor serve, se pintar aí de preto, vermelho, cor de rosa para você tá bom. Deixa aí nos comentários o que você acha e não esquece de inscrever-se no canal e deixar o like aí para ajudar. Valeu!